livro do profeta Isaías, nós estamos na nossa quarta mensagem sobre os ais de Deus, né? Deus colocou no meu coração de trabalhar 7 mensagens. Nós estamos, nesse momento, falando do livro de Isaías, e hoje nós vamos falar dos filhos rebeldes, quando Deus usa o profeta Isaías para dizer, ai dos filhos rebeldes. Veja comigo, capítulo 30 de Isaías, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem consultar o meu espírito para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Anis, mas todos ficarão envergonhados por causa de um povo que não os ajudará em nada, que não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de vexame. Sentença contra a besta do sul, atravessando a terra da aflição e da angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente voadora. Os embaixadores levam as suas riquezas em lombo de jumento e transportam os seus tesouros sobre as corcovas de camelos. Levam as suas riquezas e os seus tesouros a um povo que não lhes será de proveito algum. Pois quanto ao Egito, o seu auxílio é vão e inútil. Por isso eu o chamo de besta que nada faz. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, nós te louvamos pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra, de ouvir a Tua voz nesse culto tão especial, em que faremos menção, ó Deus, do Teu sacrifício, corpo e sangue, estarão sendo distribuídos entre aqueles que o Senhor convidou para estarem aqui. Nós te louvamos por esse privilégio, por estarmos nesse culto de ceia, desde já que esta palavra possa ser um momento de reflexão sobre a nossa vida, como nos ensina o apóstolo Paulo, examinar a nós mesmos e não aos outros, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça e entendimento. Em nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. Então, queridos, dando sequência a essa série de mensagens, Deus usa o profeta Isaías e na quarta mensagem Deus continua dizendo, ai daqueles. Nós falamos dos mascarados, nós falamos daqueles que confiam nos homens e não no Senhor. E agora Deus usa essa expressão, os rebeldes. Deus está se dirigindo, isso aqui não é uma palavra temporal, não é só para o Israel do Antigo Testamento. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quando nós trazemos, né, esta palavra e contextualizamos a palavra, a gente começa a entender do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Por que estamos, num culto de ceia, vamos fazer menção do sacrifício de Jesus? Por que estamos meditando, eu diria, numa exortação de Deus através do profeta Isaías? Queridos, entre tantos caminhos que Israel trilhou, e nós conhecemos tantas vitórias que Israel pôde experimentar, a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre as alianças erradas. A palavra de Deus é recheada de conselhos, provérbios, as cartas paulinas, do quanto nós devemos cuidar para que as nossas alianças, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, não nos conduzam em laços. Quando a gente fala de laço, o salmista no Salmo 91 fala do laço do passarinheiro. É uma armadilha preparada para pegar passarinhos. O passarinho inocente não percebe que ali tem um laço preparado para ele. Se nós observarmos essa expressão e percebermos o que está acontecendo com Israel e olhar para as nossas vidas, nós vamos ver que muitas vezes somos levados a pisar num laço de passarinheiro. Ficamos como inocentes, não prestamos atenção ao nosso redor. Ficamos abobados pelo pecado,
e nos esquecemos de olhar e ver os perigos da vida. Daí entendermos quanto muitos, não poucos, queridos, que um dia estavam na presença de Deus, trabalhando, louvando, tendo revelação, profecia, ministrando louvor, pregando a palavra, num momento qualquer, está ele aprisionado pelo pecado. É o que eu chamo de laço do passarinheiro. Alianças erradas podem representar uma estatística muito grande na vida daqueles que não têm andado com Deus. Pela manhã fomos ministrados sobre ser amigo de Deus, assim como Deus é nosso amigo. Então, se nós não tivermos esse entendimento de andarmos com Deus, com certeza o mundo vai oferecer muitas amizades. O mundo vai oferecer pessoas que aparentemente são boníssimas, mas o resultado, se não há Deus no coração, o resultado pode ser um caminho de morte. Israel tinha tudo para viver uma vida próspera, abençoadíssima. Nós, lendo a história, nós começamos a perceber alguns deslizes na caminhada do povo de Israel, e agora eles estão perdendo o cuidado de Deus. É quando Deus, ainda em amor, exorta, usa o profeta Isaías para dizer: olha, eu não deixei de amá-los, mas vocês estão se afastando. E aí vem a expressão que eu gosto muito, que há uma canção quando o poeta diz que sempre tem mais valor o que se acaba de perder. Israel está perdendo o cuidado de Deus, não valorizou o que ele tinha a seu favor, não valorizou aquele a quem juraram servir. Olha aqui, estamos falando de jura de amor. A relação e aliança, e nós vamos ver essas ilustrações no livro da Bíblia, quando muitos vão falar da relação do noivo com a noiva, de Cristo e a igreja, do Deus poderoso com Israel. Isso não é uma relação à toa, de só menos, não é, queridos. Estamos falando de uma jura de amor. Um povo que jurou amar a Deus e Deus estaria com eles para sempre. Do mesmo modo que eles entenderam o quanto Deus os amou, o quanto Deus se entregou já no Antigo Testamento e mais agora no tempo da graça. Se estamos aqui diante da mesa posta, é porque reconhecemos esse amor. Entendemos sobre a entrega de Jesus. E por que muitas vezes nos esquecemos disso? Porque somos conduzidos às alianças erradas. Eu fico pensando no desespero de alguns, e aí a ideia de confiança também está aqui bem pontuado, quando Isaías vai nos dizer que quando não confiamos demasiadamente em Deus, começamos a confiar na palavra humana, na nossa força, na nossa saúde, no nosso dinheiro, nos nossos contatos. Nós somos facilmente ludibriados a fazer alianças não apenas erradas, mas enferrujadas. Você conhece o termo aliança, geralmente é designado a um anel de ouro, que não tem emendas, para mostrar a dureza e a beleza do ouro, algo que não pode enferrujar. Aqui, Israel está fazendo uma aliança enferrujada. A aliança que Israel vai fazer com o Egito desagrada a Deus profundamente. Ao invés de confiar em Deus, estão agora confiando na artimanha, na estratégia, no exército de Faraó. Isso é histórico, isso é real. Os anais da história vão relatar quantas alianças erradas Israel fez. Queridos, não há nenhuma ligação da luz com as trevas. Não há nenhuma ligação com o santo e o profano. Óleo e água não se misturam. Você pode sacudir, formar algumas bolhas, mas logo, logo você vai perceber a diferença. Israel, que jurou servir ao Deus Santo, precisava se manter aliançado de forma santa. E agora eles estão confiando no Faraó, que por sua vez tem práticas idólatras, que tem os seus deuses e que confiam nos seus deuses, mesmo Israel entendendo que essa aliança desagrada o Senhor devidamente. Às vezes, de tanto esperarmos a ação de Deus, e aí a gente começa a dar prazo para Deus, eu aconselho desde já a você, não dê prazo para Deus. Eu ouço muitas pessoas dizendo: eu falei com Deus, se Ele não me responder até o dia tal. Deus não tem obrigação de responder a gente. Deus não tem obrigação de fazer nada. Nós que temos muitas obrigações para com Ele. Não dê prazo para Deus. Peça a Deus para acalmar o seu coração. A longanimidade, a paciência é fruto do Espírito.
Então nós precisamos esperar Deus agir. Se Deus no silêncio está trabalhando, por que nós ficamos tão agitados e queremos que Deus resolva no nosso tempo? E aí, nessa urgência de resolver as nossas necessidades, nós somos levados a fazer aliança com povos, com pessoas, com ações que desagradam a Deus. Lemos isso no versículo 2. Se você ler novamente no texto, o versículo 2 diz: eles descem ao Egito sem me consultar. Eles descem ao Egito sem me consultar. Não conversaram com Deus. Não oraram ao Senhor. E aí decidiram agir. Continuando, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Nós sabemos que, no contexto histórico, Deus conduziu Israel, ou aqueles que seriam no futuro Israel, foram levados para o Egito. Naquele episódio de José, nós sabemos que ali está José salvando a sua família daquela fome que havia assolado. A casa do pão já não tem mais pão, e eles vão negociar com o Egito. Quando chegam lá, José está próspero, abençoado por Deus, mesmo numa terra estranha, e ali aquele povo também prospera. Mas o jogo muda, e a gente gosta sempre de enfatizar que Israel entra como hóspede e sai como escravos. Porque Egito não é lugar para Israel estar. Egito foi um momento que que Deus usou para abençoar Israel. Mas ali eles não deviam fincar raízes. Você não tem que ficar raiz no Egito. Sabe quando alguém diz assim: pastor, eu estou trabalhando num lugar que é um inferno, parece um Egito, meu patrão parece um faraó, devo sair de lá? Eu respondo com uma pergunta: quem vai pagar as suas contas? Se Deus abriu uma porta, cabe a você buscar em Deus uma outra porta. Cabe a você consultar a Deus para que uma outra porta seja aberta, porque aquele momento pode ser um momento de aprendizado. Muitos se desesperam. Já vi crente dizendo: pastor, chutei o balde. Eu disse: não existe balde na vida do crente. Da onde você tirou essa expressão? O crente não pode viver ironcudo, o crente não pode ficar nervoso com os acontecimentos. Onde está o Espírito de Deus que traz longanimidade, paz, paciência, temperança, domínio próprio, irmãos? O que está faltando para esse povo de Israel, e a gente traz para as nossas vidas, o que está faltando para nós? Não podemos buscar ajuda no Egito. A visão que temos é que Deus nos tirou do Egito. Sair do mundo secular e vir para a casa de Deus é sair do Egito. Abrir mão das nossas vontades nesse momento, num domingo, e dizer: eu não vou para a casa de Deus porque eu trabalhei a semana toda e quero descansar. Sim, mas você está trabalhando para o Egito. Se trabalhamos para Deus, então é outro ângulo, é outro modo de enxergar as coisas. Não podemos misturar isso. Veja que nesse momento Israel está buscando ajuda no Egito. Mas Deus tirou Israel do Egito. Mesmo que o tempo mude as coisas, mesmo que o faraó não seja o mesmo, mesmo que o líder das tribos não seja o mesmo, o que está acontecendo não há um contexto histórico. Como pode a porca, depois de lavada, voltar ao lamaçal do pecado? As expressões são bíblicas e nós precisamos entender isso, queridos. Na última quinta-feira, eu não sei quantos puderam estar aqui, nós ouvimos uma mensagem sobre a aldeia. Quando Deus cura um cego, mas não sem antes tirar o cego da aldeia. E a recomendação de Jesus qual foi, senão exatamente essa de Deus usando Isaías? Não volte para a aldeia. Não busque refúgio lá fora. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele é o socorro bem presente na hora da nossa tribulação. Ou nós confiamos nele, ou vamos andar desesperados, confiando nos médicos. Os médicos são homens usados por Deus, sim, se Deus quiser. Mas se não for, antes de confiarmos nos médicos, confiamos em Deus. Eu sempre aconselho: vá ao médico, mas ore a Deus para que seja verdadeiramente um médico. Porque se for um carniceiro, você sabe que tem médico e carniceiro, né? Sabe que o avental dos dois é bem parecido. Irmãos. Vou buscar auxílio na polícia. Glória a Deus, mas antes, ore a Deus, tá? Porque tem polícia, sério, que fez um voto e jura e mantém. Mas tem polícia bandido.
que usa a arma não para defender, mas para atacar. Sabemos disso. Nossa oração precisa ser voltada para Deus o tempo todo. Não é viver na dependência. Há coisas que nós escolhemos, e a gente vai falar sobre isso aqui, o cotidiano da nossa vida, nós fazemos escolhas. Mas dependendo do modo que escolhemos, elas podem ser boas ou más escolhas. E não dá para a gente culpar a Deus. Não, na escolha do cotidiano, não dá. A questão é que nos momentos difíceis que nós temos, e não são poucos, né? A gente acaba se esquecendo de buscar refúgio em Deus. E aí somos tentados a descer ao Egito. A expressão que o escritor da Bíblia usa é descer ao Egito. Logicamente, estamos falando de altitude, nós estamos falando de um plano inferior enquanto Israel morava nos lugares altos com Deus. Mas isso não é apenas geografia, irmãos. O povo de Deus tem que andar nos lugares altos. Deixa o povo de baixo buscar as coisas de baixo. Eu não sei se você foi da época em que as pessoas diziam um lugar de agitação cultural, de muita bebida, muita droga, era chamado de baixo. Baixo Leblon, baixo Ipanema. Anchieta tem também os seus baixos. A expressão é corretíssima. Aquilo que não presta está no baixo. Daí usarmos a expressão que o inferno fica embaixo. O crente tem que olhar para o alto, tem que buscar refúgio no alto, louvado seja Deus. O mesmo profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7, ele diz: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Esse é o momento de buscarmos a Deus. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ou nós buscamos o perdão de Deus, ou nós vamos viver uma vida como fomos ensinados pela manhã. Eu acho que o reverendo Pedro Paulo leu minha mensagem, por isso que ele pregou antes de mim, sabe? Ou nós nos arrependemos de verdade, ou vamos viver uma vida de remorsos. Muito bem explicado. Uma vida de remorso é quando a gente erra, lembra de Deus, pede perdão, vê que Deus não nos matou, aí a gente acrescenta um pontinho para nós e saímos para pecar novamente. Só remorso. Arrependimento estanca o pecado. Arrependimento coloca uma barreira entre nós e o pecado. Passamos a viver numa cúpula com Deus nos protegendo. Mas para isso tem que ter um arrependimento sincero. Se todas as vezes que vivermos momentos difíceis vamos socorrer-nos no Egito, somos os filhos rebeldes. Por isso Isaías usa essa expressão. Nós vamos viver diante de muitos laços. Veja que eu usei várias expressões, alianças erradas, alianças enferrujadas e agora laços. Podemos falar das alianças nocivas, aquelas que são feitas para armadilhas. Alianças nocivas são aquelas que nos fazem mal. Alianças que nós deveríamos cuidar para nunca fazer. Escute, nossa vida é feita então, como eu disse, de momentos bons, maus e cotidianos. Todo ser humano vive esses três momentos. Momentos bons, maus e cotidianos. Os bons são aqueles que nós acabamos tendo que registrar, porque senão a gente esquece. Quando alguém está te fazendo uma selfie, o que ele quer fazer? Ele quer registrar um momento bom que ele está vivendo. Lógico que a memória falha, então a gente registra para não esquecer. E os momentos maus? Não precisamos registrar, porque esses marcam o nosso coração. A gente se lembra com facilidade, alguém que nos feriu, uma situação ruim, está tudo registrado. E se não cuidarmos, fica tudo no baú, e quando a gente menos imagina, a gente só tira o que não presta do baú do coração. Mas temos os momentos cotidianos, e aí esses são a maioria. Quando eu escolho para onde eu vou, que roupa vestir, o que comer, isso é cotidiano. Eu não vou culpar Deus com essas coisas ínfimas, mas não podemos chamá-los de momentos maus. Tem gente que vive uma vida cotidiana e diz que tudo é ruim. Pastor, minha vida está de cabeça para baixo. Aí eu dou o conselho, aprume-se. Olhe para o alto. Se você está de cabeça para baixo, é porque você está olhando para baixo. Se você estiver olhando para o alto, você nunca vai estar de cabeça para baixo. Não é física, é razão.
Eu procuro buscar a razão para entender o que Deus está tentando nos dizer. Nós não somos enganados tão somente, nós nos enganamos. Nós nos permitimos ao engano. Sociedades que são feitas em todas as esferas da vida, que não prezam pelo convite a Deus. Isso é em todas as áreas. Amizade, casamento, sociedade, entrega, vida profissional. Quando um trabalhador se coloca à disposição do seu patrão, ele está fazendo uma aliança. Enquanto ele jura trabalhar, o outro jura pagar. Mas se o negócio não é legal, como você pode fazer uma aliança nesse nível? Como você pode se sujeitar entendendo que aquilo será bom? Não será. Deixa eu beber água. Nunca será. O que está acontecendo é que Israel está buscando ajuda no Egito e não havia necessidade disso. Israel vive vários momentos confusos de guerras que ele trava por ele mesmo, pelos seus passos errados, e nós temos guerras que nós travamos pelos nossos erros. E muitos conseguem buscar ajuda em Deus, outros nem isso fazem. Pastor, não tenho vindo à igreja porque eu estou numa luta. É um problema, porque você deveria justamente ir à igreja para vencer as suas lutas. Ah, pastor, não deu tempo. Você está lutando contra o tempo? Você não consegue perceber que Deus é aquele que controla o tempo, Ele é que acrescenta, Ele que diminui, Ele que estanca? Será que não dá para a gente perceber isso? Então, quando verdadeiramente nós buscamos ajuda ao Egito, nós podemos buscar quando tudo vai mal, porque queremos melhorar e não incluímos Deus na melhora. Podemos buscar ajuda no Egito quando tudo vai bem. Você já viu gente buscando o Egito para comemorar quando tudo vai bem, ao invés de buscar a presença de Deus? É, irmãos, é assim que funciona. E quando nós vivemos a nossa vida cotidiana, porque tudo nos parece mesmice. Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Eclesiastes, e é atribuído a autoria ao sábio Salomão, a impressão que dá é que Salomão já ficou rabugento. Ele não aguenta mais nada, ele vê as coisas e não acha graça em mais nada. Ele já havia experimentado tudo, rico, prosperou, teve paz, teve tudo o que ele desejou. Então ele começa a olhar a vida com mau humor. E ao escrever Eclesiastes, ele consegue dar-nos conselhos que a gente não atenta para os detalhes. Ele tenta nos dizer que a vida passageira serve apenas, como o texto diz, passageiro. Não podemos nos prender ao que é passageiro. Não podemos depositar toda a nossa força, todo o nosso entendimento às coisas passageiras dessa vida. Por que não nos dedicamos mais às coisas eternas? Por que a gente se esquece disso? Porque estamos devidamente aliançados com o Egito. Leia comigo Isaías 30, versículo 3. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês, e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação. O Senhor está dizendo que isso soa como rebeldia. Aqueles que ainda conseguem acreditar mais na ajuda fora do ambiente do Senhor, na ajuda alheia, muitas vezes, de pessoas que não servem a Deus. Cuidado com isso, irmão. Cuidado com isso. Seus melhores amigos são aqueles que oram por você, mas são os mesmos que batem de frente quando você está errado, porque querem o teu bem. Cuidado com aqueles que massageiam o ego o tempo todo, que só aplaudem o que você faz, mesmo que seja errado. Esses, verdadeiramente, eu digo, não são amigos. Porque não conseguem se colocar à disposição para consertar. E quando a gente faz aliança com pessoas nesse nível, a gente começa a atrair a confiança de Deus. Começamos a ser rebeldes diante de Deus. Por isso lemos no verso 2 que o Egito se abriu para receber Israel, para viver uma dependência. Quantas alianças erradas Israel fez? E esse auxílio que o Egito prometeu a Israel, Isaías agora está condenando. Quem é Isaías? Um profeta de Israel. Ele está se levantando no meio do seu povo para dizer: vocês estão errando, vocês estão confiando mais no Egito do que em Deus, vocês se esquecem que nós devemos habitar no esconderijo do Altíssimo para que Deus nos proteja de todo mal. Vocês não percebem que esse auxílio é um auxílio fajuto,
Olha o que Isaías disse no versículo 7, leia aí comigo. Pois quanto ao Egito, o seu auxílio é vão e inútil, por isso eu o chamo de besta que nada faz. Em algumas versões, gabarola. Tem alguém com a versão gabarola aí? Faz assim, ó. Olha lá. Sabe o que significa? Dragão inofensivo. Dragão que não cospe fogo. O termo em hebraico é Raabe. Você lembra do nome Raabe, a prostituta? Alguém que mostra ser feroz, mas não assusta. É o Egito. Quantos temem o Egito? Quantos temem o patrão? Quantos temem o mundo lá fora, mas não têm temor a Deus? Queridos, o que está acontecendo? Não podemos confiar nesse dragão que não solta sequer fumaça. Se eu fizesse a minha versão nova, a Almeida Jarbas, eu diria, não é um dragão, é uma lagartixa. Confiar no Egito é confiar numa lagartixa. Deixar de confiar no Deus Todo-Poderoso e ser chamados de rebeldes, isso é cuspir no prato que comeu. Versículo 9 diz assim: porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. A expressão cuspir no prato que comeu é a expressão de maior verdade quanto à ingratidão. Esse povo que está, essa geração que está aqui ouvindo Isaías, é uma geração que Deus está dizendo, vocês são ingratos demais. Eu salvei vocês, eu livrei vocês. Eu poderia ter deixado exterminar a nação de vocês pela fúria do inimigo, mas eu não permiti nada disso. Eu chamei vocês de filhos e filhas. Eu chamei vocês de povo separado. Eu levei a vocês a revelação do reino dos céus. Eu trouxe profecias agradáveis, mas o povo só gosta de profecias agradáveis. Você já viu crente que ama a caixinha de promessa? Eu acho que você não tem não na sua casa, né? Mas quantos crentes compram para dizer, deixa eu ver o que Deus tem para mim? Aí ele tira algo dizendo, Deus te fará prosperar. Aí ele ganha o dia. Tudo que eu queria ouvir. Aí ele cruza os braços e fica esperando a prosperidade. Ele deveria pegar Provérbios 6,6 que diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Sabe, queridos, quando nós cedemos a essa aliança estranha com o Egito, versículo 10, continua lendo comigo. Eles dizem aos videntes, quem são esses videntes que Isaías está citando? São aqueles que vão profetizando para castigar, para exortar. Eu já ouvi isso certa vez de uma pessoa que estava se despedindo, dizendo, pastor, eu vou sair porque eu venho para cá para ouvir uma palavra de amor e o senhor só baixa o cajado. Eu disse, eu já preguei muito sobre amor, mas o amor de Deus tem fases. O filho, quando corrige o pai e bota de castigo, ele não está aborrecido, ele está amando. Pior é o pai que não corrige o filho, não mostra amor quando não corrige. Então as pessoas querem o amor do jeito delas, não do jeito de Deus. Eu entendo que Deus nos ama quando Ele nos alerta. Porque aquele povo, eles dizem aos videntes, não tenham mais visões. E aos profetas, não profetizem para nós o que é reto. Nós não queremos ouvir essas verdades. Digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Como é que o povo gosta de ilusão, irmãos. Deus está mostrando uma porta aberta. Glória, aleluia! Aí eu vou continuar profetizando, mas não é a porta que você quer, é uma porta que está pegando fogo do outro lado. Essa você não quer. Você quer a porta que você deseja. Versículo 11, desviem-se do caminho, afastem-se da vereda, não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Veja se isso não é o que está acontecendo nos últimos dias. Quando a casa de Deus, que deveria ser a referência para trazer a palavra de Deus, tem deixado a palavra de lado. Tem dado mais ênfase ao movimento, ao louvor, à adoração. Glória a Deus, a adoração faz parte da nossa vida, mas não podemos entrar e sair em 3 horas de adoração e nos esquecer que Deus tem muito mais para falar conosco. Preferimos ouvir a voz de Deus. Posso ouvir um amém? Precisamos ouvir a voz do Senhor a respeito das coisas de Deus. Talvez aqui tenha nascido a expressão, o povo gosta de ser enganado.
Nós estamos vivendo um tempo do evangelho placebo. O evangelho placebo é uma expressão que eu uso para dizer, você sabe o que significa um placebo? É um remédio sem princípio ativo. É um remédio feito de farinha. Dizem aí os historiadores que quando os portugueses vieram para o Brasil, os índios começaram a perceber essa relação de tomar remédio e ficar curado. Então eles começaram a dizer que estavam doentes, com dores, isso e aquilo, até que começaram os médicos portugueses a dar remédio de farinha de trigo. E eles ficavam curados milagrosamente. Eram os placebos. Psicologicamente, eles estavam adoecendo, mas era só psicologicamente. O crente não pode se permitir a um evangelho placebo, irmãos. A palavra de Deus, Deus é amor, amém, mas Ele também é fogo consumidor. Então eu não posso esperar apenas uma palavra de amor, eu tenho que esperar uma palavra que venha arder no meu coração, que me confronte, que diga que se eu não melhorar, eu não vou para o céu. Se eu não for santo o suficiente, eu não vou ver a face de Deus. Esta é a palavra que tem princípio ativo, que tem substância suficiente para curar a nossa ferida. Mas hoje a gente parece que gosta de massagear o ego e os videntes falarem coisas estranhas. Lamento, queridos, eu acho que no barco da nova vida Deus colocou um timoreiro que só ouve raios e trovões. Quando você está navegando, eu vejo a nossa igreja assim, você está navegando e está todo mundo olhando, pastor, que dia lindo, olha que horizonte maravilhoso, e eu não estou mal-humorado, mas estou dizendo, se prepare para os trovões. Essa calmaria é só para enganar, porque se você está em alto mar, esteja preparado para as tempestades. Não cochile, pega a sua boia e coloca no pescoço. Eu não tenho outra palavra. Eu não posso enganar os irmãos e dizer que o nosso barquinho vai tudo bem. O barco que estava Jesus e os discípulos quase afundou. Por que o meu barco não vai balançar também? O que eu preciso entender nessa história é que Cristo precisa estar no nosso barco, louvado seja Deus. Porque senão afunda, irmãos. Se o crente buscar refúgio no Egito, vai afundar. Nós precisamos ser mais sinceros com a gente mesmo. Eu tenho percebido esse ambiente de mentira. A gente vive um ambiente de mentira o tempo todo, né? O mundo é uma mentira gigantesca. O mundo diz para a nossa carne que vai tudo bem. Não vai nada bem. Louve a Deus se você tiver um bom emprego. Mas não deposite a confiança para o resto de sua vida, porque empresas boas também falhem, fecham. Pessoas boas são demitidas. Coisas acontecem nesse mundo que não tem resposta. Não podemos nos enganar. A gente está vivendo uma grande mentira. Eu estava esses dias assistindo TV e eu fiquei reparando numa comoção pela Copa do Mundo de Futebol feminino. Eu fiquei procurando onde está o feminino no futebol. Eu estou exagerando? Aí você vai pegar a história da rainha do futebol, porque tem o rei do futebol e a rainha do futebol. Não tem nada de feminino, irmãos. Pelo contrário, ela tem até um relacionamento que parece que ela que é um homem, né? Estamos querendo enganar quem? Será que eu devo emprestar o meu tempo para assistir algo de feminino não tem nada? Seria muito bom se o futebol fosse feminino de verdade. Mas talvez não seja compatível. Porque para correr tanto precisa se esforçar. Talvez seja uma característica mais feminina, ou melhor, masculina do que feminina, não sei, não entendo disso. Mas dizer que o campeonato de futebol mundial era feminino é a maior mentira de todos os tempos. Me perdoem, mas essa mentira eu não engoli. Prefiro assistir Vasco e Botafogo. Olha que eu nem falei do Flamengo, tá, irmãos? Para ninguém implicar comigo. O que Isaías, então, está dizendo? Vamos voltar aqui para a nossa realidade. Ele diz que o rebelde pode sofrer, ele dá a possibilidade, e não é remota, hein? Caso não busque o Senhor, e sim o Egito. Isso está aí no versículos 12 e 13. Por isso o Santo de Israel diz:
Vocês rejeitam esta palavra, confiam na opressão e na perversidade e se apoiam sobre isso. Portanto, esta maldade será para vocês como brecha no muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair e cuja queda vem de repente, num momento. Um muro alto, pensa no muro alto que mostra a segurança. A gente não tem essa visão de que um muro alto vai impedir que o criminoso entre? Mas tem que ser um muro forte, irmão. Se for um muro formando barriga, está prestes a cair. É a historinha dos 3 porquinhos, né? Cada qual escolhe e vai fazer a sua casa de papel, sua casa de palha, sua casa de madeira, de tijolos. A história tem um enredo maravilhoso, mas tem um fundo de verdade. O quanto nós estamos preparados para suportar o sopro do lobo mau. O quanto a nossa casa está fundamentada na rocha e não na areia. O quanto nós sabemos o que queremos quando viemos à igreja, queremos ouvir o Senhor, nós temos que chegar aqui dizendo: Senhor, fala comigo nesta noite, louvado seja Deus. Não podemos ficar dispersos, não podemos achar que isso é mais gostoso, é mais maravilhoso, é mais prazeroso, e nos esquecer que Deus tem uma palavra que vai entrar no nosso ego, vai nos diminuir o suficiente para que Ele cresça em nós, louvado seja o Senhor. Porque, do contrário, vamos buscar ajuda onde não devemos. Vou continuar lendo o versículo 14. O Senhor quebrará este muro como se quebra o vaso do olheiro, despedaçando-o por completo. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tirar brasas da lareira ou apanhar água da cisterna. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: na conversão, escute isso, na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês, mas vocês não quiseram. Pelo contrário, disseram: nada disso, nós vamos fugir a cavalo. Portanto, vocês fugirão. E vocês disseram: vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros. Portanto, ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas 1. Pela ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto do monte e como um estandarte no topo da colina. Ou seja, todos verão, todos apreciarão a vergonha. É aqui que está, não uma expressão poética, mas um modo do profeta dizer o quanto nós precisamos verdadeiramente entender. O versículo 15 é claro, queridos. Na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Quantos querem ser salvos? Diga glória a Deus. Aqui está a receita do bolo. Conversão e descanso. A conversão é o que você conhece. É aquele que vai lá na frente, se gaba, foi o que Jesus disse para Pedro. Pedro, quando você se converter, apacenta os seus irmãos. Pedro passou direto. Então Jesus disse: vai, continua indo, mas lá na frente você faz a volta, faz a conversão. É quando o homem começa a enxergar que ele não é autossuficiente. É quando o homem consegue enxergar que não é o quanto ele ganha, mas o quanto ele é fiel a Deus. Escute isso. Não é o quanto ele ganha, mas é o quanto ele é fiel a Deus. Quer ser próspero e abençoado nessa terra, seja fiel a Deus, louvado seja o Senhor. Isso requer de nós conversão. E ao mesmo tempo que nós vamos aprendendo a nos converter de nós mesmos, dos nossos passos errados, o que nós precisamos viver? Descanso. Pastor, estou passando uma tribulação. Calma, eu vou pedir ao Espírito Santo que te acalme. Pastor, mas eu quero a resolução do problema antes que você tenha a resposta de Deus. Deus pode estar te dando a resolução do problema, mas se você não entender, você vai usar errado a resposta. É interessante a gente... Sabe aquela criança que vai fazendo a sua prova de múltipla escolha? E ele vai colar do coleguinha? E aí ele tá crente que o coleguinha sabe, não sabe, mas ele confia, ele não sabe. Aí ele pergunta: qual é a resposta da 2? Era para dizer qual era a vitamina que ajudava a curar o resfriado. Aí o coleguinha responde: a C. Como quem diz, vitamina C. A C estava na resposta A.
mas ele entendeu que era a resposta C. E se confiar no Egito, irmãos? E se não buscar em Deus sabedoria para fazer as coisas certas? Como podemos usar ainda esses artifícios? Parece cômico, mas é a realidade da vida. Tem gente colando do irmão para saber como é que vai entrar no céu. Eu vou copiar o irmão que dá glória a Deus 3 vezes a cada segunda. Ele copia. Ele acha que é assim que entra no céu. Não, a gente entra no céu quando a gente se converte de verdade. A gente entra no céu quando a gente descansa no Senhor. Aí mesmo no versículo 15 fala que a nossa força está na tranquilidade e na confiança. Não aceite provocações. Se o inimigo provocar você, não se desespere. A sua força está na tranquilidade e na confiança. Quando nós não vivemos essa tranquilidade, essa paz que Cristo dá, quando nós não confiamos o suficiente no agir de Deus, a gente se desespera e o inimigo logo oferece uma aliança. E muitos são aqueles que fazem alianças com o Egito. E é quando Deus diz: ai dos filhos rebeldes. Você não precisa temer o inimigo. Tema Deus. Eu gosto de lembrar da história de Lutero, eu já contei várias vezes, quando conta aí na história da vida de Lutero, o reformista da igreja, que ele está certa vez num castelo e está estudando à luz de vela, mas era uma noite escura e de repente ele deitado e uma luzinha de vela, clareando o ambiente, entra um vento estranho pela janela e apaga a vela. O lugar ficou muito escuro. E do jeito que ele estava deitado, aparece um vulto mais escuro que a escuridão do castelo. E ele olha para aquele vulto escuro e pergunta: quem é? Talvez fosse alguém se aproximando, e aquele vulto respondeu: é o próprio Satanás. Eu sou Lúcifer. Usou uma expressão para atemorizar. Sabe o que Lutero fez? Virou o rosto para a parede e foi dormir. Porque a confiança estava no Senhor. O mal não pode tocar em você se você anda ao lado do Senhor. Louvado seja Deus. Isso não é apenas desfrutar de uma paz, é de uma confiança que estamos falando, queridos. O quanto nós precisamos confiar mais em Deus. E olha que aqui Isaías tem sido usado por Deus não apenas para dizer o que pode acontecer, mas para alertar. Se estamos ouvindo esta palavra, não fique preocupado com o castigo, porque Deus é misericordioso. Se não fosse a misericórdia de Deus, nem estaríamos aqui. Veja no versículo 18, quando está escrito: por isso o Senhor espera, olha a misericórdia, para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque se Deus estivesse aplicando a sua ira, misericórdia. Versículo 19: porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, vocês não vão chorar mais, ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês, precisa clamar, e ouvindo lhes responderá, embora o Senhor lhes dê pão de angústia. E aqui a expressão dar é permitir que vocês comam esse pão, hein? Embora o Senhor lhes dê pão de angústia e água de aflição, os mestres de vocês não se esconderão mais. Vocês os verão com os seus próprios olhos. Quem são esses mestres? Aqueles que Isaías acabava de citar, dizendo: vocês querem ouvir palavras que massageiam o ego? Cuidado. Esses mestres vão se envergonhar. Nós precisamos falar, querido, das coisas eternas. Um culto de ceia serve para meditarmos nas coisas eternas. Um culto como esse, que o Senhor reúne os seus filhos, é para meditarmos o quanto nós precisamos ser cuidados exatamente por Ele. Não pela nossa ideologia, não pelo nosso achismo, pela nossa filosofia. Esqueça isso, irmão. Como eu vejo crentes inteligentes, sábios, mas que não conseguem aplicar a sabedoria de Deus na própria vida. Ele é destro para acusar o irmão, para usar a Bíblia contra o irmão, mas para ele mesmo não serve.
É como Jesus disse, como você está reparando o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave no seu olho? Como você consegue ter tanta sabedoria e não consegue aplicá-la? É estranho, mas a gente não consegue entender como pessoas que desfrutam de uma comunhão com Deus conseguem ainda ser persuadidos pelo diabo. Isso é uma realidade nos nossos dias. Quantos estão usando os dons que receberam de Deus para o mal em vez de usar para o bem? Isso não é uma suposição. Pelo contrário. Então Isaías diz que Deus detesta a rebeldia. Mas ele continua amando o rebelde. Ele continua amando o pecador. E o que ele quer é uma forma de atrair esse que está desgarrado para estar na presença dele. É quando Isaías usa a expressão de ouvir a voz de Deus. Vamos lá no versículo 21, quando diz assim: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Queridos, quando Isaías está falando desta forma, sendo usado como boca de Deus, aqui não tem o entendimento do Espírito Santo falando. O entendimento do Espírito Santo é uma questão teológica que nós entendemos e compreendemos bem para o tempo da graça. Essa relação com o Espírito Santo não é entendida no Antigo Testamento. Então Isaías está sendo direto. Deus falará com você. Se você é filho ou filha de Deus, quando você estiver se desviando ou pensando em fazer algo errado, Deus vai falar com você. Não pense que Deus não fala. O problema é que a gente não tem aguçado os nossos ouvidos, o nosso coração para ouvir Deus. Então a gente começa a entrar no achismo desse mundo. Eu quero ouvir Deus se Deus usar um profeta. Às vezes Deus usa o profeta, às vezes Deus usa a leitura da Bíblia, às vezes Deus usa um louvor, e às vezes Deus fala com você diretamente. Mas nós temos perdido essa sensibilidade de ouvir Deus. E por mais que Deus grite e diga, não faça o que é errado, a gente acaba fazendo. Não ande por esse caminho, a gente corre. Sabe criança quando você grita, não vá, aí que ela corre? Somos nós, quando estamos pensando em buscar ajuda do Egito. Isso é uma grande rebeldia. Veja o versículo 22, como ele vai direto ao ponto. Vocês tratarão como impuras as imagens esculpidas cobertas de prata e as imagens de fundição revestidas de ouro. Vocês as jogarão fora como coisa impura e dirão a cada uma delas, fora daqui. Deus, que abomina a idolatria, está dizendo, Israel, isso não vai acabar bem. A adoração aos ídolos é uma desconfiança da adoração que deveria ser exclusiva de Deus. É uma semente muito maligna. E essa idolatria que está sendo expressada aqui como Israel adorando os deuses estranhos de outras nações, olha para o nosso meio. Quantos são os crentes que idolatram a igreja, o pastor, o seu patrão? Quantos são os crentes que idolatram o filho, mas não se lembram que quem deu o filho foi Deus? Quantos idolatram pai, mãe, esposo, esposa, e se esquecem que tudo isso é permissão de Deus? Isso se transforma numa idolatria tão sutil, queridos, nos nossos dias, que estamos a ponto de decepcionar a nós mesmos e também a Deus. Porque não pense que, usando expressões humanas, eu diria, Deus se entristece. Sem dúvida, Deus se entristece quando os seus filhos dizem, vou ali buscar ajuda, mas se esquece sequer de olhar para o alto. Antes de você pedir ajuda a quem quer que seja, vem para a casa de Deus, dobra os seus joelhos e conversa com o Senhor. O Deus que sabe o que vamos dizer antes mesmo que a gente diga, tem respostas prontas para os nossos problemas. Mas nós precisamos perguntar. Para encerrar, versículos 23 em diante diz, o Senhor lhes dará chuva para as sementes que vocês semearam na terra, e também lhes dará o alimento que a terra produzir, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia, o gado de vocês pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, espalhada com pá e forcado, muita comida.
No dia do grande massacre, quando caírem as torres, haverá ribeiros e correntes de água em todos os montes altos e em todas as colinas elevadas. A luz da lua será como a do sol, e a do sol será 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor tratar as fraturas do seu povo e curar a ferida do golpe que ele lhe deu. Está doendo? Conversa com Deus. Não busca ajuda no Egito, não. Está com problemas? Reconheça onde você errou. Hoje é noite de meditarmos sobre os nossos passos. Procure ouvir de Deus. Ele tem condição de nos dizer algo. E nós precisamos ter condições de ouvir o que Ele tem a nos dizer. Hoje é noite da gente se arrepender. Se nós pedimos ajuda ao Egito, se arrependa. Se você um dia confiou mais em você mesmo do que no que Deus pode fazer, se arrependa. Talvez tenhamos aqui feridas, chagas que Deus permitiu para que a gente pudesse ter uma relação melhor com Ele. E tem feridas que demoram a cicatrizar, mas Deus tem o bálsamo para as nossas feridas. Deus tem o remédio que precisamos. Ele é misericordioso demais. Se estamos aqui, mesmo imperfeitos que somos, mesmo sendo chamados de rebeldes em algum momento, Deus quer apagar tudo isso e nos chamar de filhos. Filhos amados do Pai. Vamos ficar de pé em nome do Senhor? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Lembre-se do que o Senhor nos falou nesta noite. Fuja da rebeldia, fuja de acompanhar aqueles ou se manter aliançados com aqueles que não temem a Deus. Busque pessoas que sejam um apoio em oração, jejum, clamor. Cuidado com as más companhias. Você vai ser levado para o Egito e esta aliança não acaba bem. Seja aliançado com o Senhor. Deus, se você estiver aliançado com Ele, vai estar com você todos os dias. Quando os seus passos tentarem desviar você do caminho para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir a voz dizendo: não faça isso, meu filho e minha filha. Porque tudo que Deus quer é nos colocar no bom e reto caminho. Tudo que Deus quer é nos ajudar a enxergar o caminho certo. Tudo que Deus quer é que confiemos nele acima de todas as coisas. E que jamais tenhamos que ouvir a palavra do profeta Isaías dizendo: ai dos filhos rebeldes. Querido Deus e eterno Pai, nós nos rendemos a Ti nesta noite, chegamos à Tua presença para ouvir a Tua voz, nesse momento tão especial em que a Tua palavra mexe com a nossa vida. Nós Te pedimos que a Tua palavra seja uma semente próspera no nosso coração, porque a Tua palavra, ao cair num coração fértil, dará frutos bons, nos conduzirá em segurança à Tua presença naquele grande dia. Pai, em nome de Jesus, que possamos ser despertados a cada dia para aquilo que é reto. Perdoa as nossas falhas, perdoa os momentos que não ouvimos a Tua voz, ouvimos mais o nosso coração, enganoso que é. Senhor, enche o nosso coração da Tua palavra, que possamos amar a Tua verdade, a Tua razão, Senhor. Que possamos amar estar na Tua casa para sermos ensinados por Ti o caminho que devemos andar. Ministra sobre nós nesse momento o corpo e o sangue de Cristo. Que nesse mistério, que nesse momento especial, possamos meditar na nossa vida como ela está e Te pedir ajuda, Pai. Ajuda, não queremos ser filhos rebeldes. Queremos sim desfrutar da Tua companhia todos os dias. Oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.